A meditação, querendo ou não, é uma estratégia psicoterápica também. E cada vez mais a meditação ela vem ganhando espaço dentro das ciências psicológicas. Várias abordagens dentro da psicologia, inclusive, se baseiam na meditação. A DBT, por exemplo, que é a terapia comportamental dialética, que foi desenvolvida pela Marsha Linehan, né, que hoje é o padrão ouro para tratar, por exemplo, transtorno de personalidade borderline. Padrão ouro, né? Padrão ouro. Olha só. Né? É praticamente uma psicoterapia derivada, né, da meditação, derivada do budismo. Você sabia que tem um estudo, você sabe com certeza, de mais ou menos 2015, 2016, lá de Wisconsin, onde o pessoal mostrou que a meditação, né, o estado de mindfulness, né, que é a atenção plena, ele altera a expressão genética. Eles mapearam isso, que a prática, né, de meditação, de atenção plena, por no mínimo 8 semanas, ela provoca a alteração biológica de alteração da expressão genética. O que significa isso? Que se você tem alguns genes, né, com potencial de expressão, de manifestação, por exemplo, de algum tipo de, vamos dizer assim, de doença física, né, ou de comorbidade física, a meditação atenua isso, ela inibe a expressão genética desse potencial. Ou seja, ela meio que, como você disse, reformula a plasticidade, as combinações neurais e mais vai no nível genético. Então, assim, eu fico muito feliz, né, com essas recentes validações da ciência, né? Porque nem sempre foi assim, né? Mas ainda bem que nos últimos 10, 15 anos a gente tem aí várias pesquisas apontando para isso, né? Aí você está entrando no campo da epigenética, né? Ou seja, as doenças de um modo geral, elas estão relacionadas com a expressão gênica ou silenciamento dos genes. Exato. A gente tem dentro das nossas células um conjunto de genes, né? Que eles podem ser ou expressos ou silenciados. E a depender da expressão ou do silenciamento, isso vai manifestar como saúde ou doença. Então, um conjunto de práticas podem expressar como doença ou como saúde. Por exemplo, fumar, usar droga, tem uma tendência que você vai expressar genes que estão associados com doença. Você Sim. pode ter dentro da sua célula, por exemplo, gene que está associado com câncer. Ele vai ficar dormindo a vida inteira. Na hora que você fuma, esse gene é expresso, por exemplo. Se você não fumar, talvez o gene fique dormindo lá. E a meditação, ela vai estar associada com a expressão de genes que estão associados com a saúde, a bem-estar, a pessoa ter uma vida mais calma, mais plena, né? Com uma amígdala que vai funcionar com uma hipoativação da amígdala. A gente sabe que a amígdala é uma estrutura que está no nosso cérebro, que está associada com o medo. Pessoas ansiosas, elas têm uma hiperativação da amígdala. Então tem estudos, por exemplo, que mostram que a prática da meditação faz com que a pessoa tenha uma hipoativação da amígdala. Ou seja, aquela amígdala que é hiperativa, ao longo da prática da meditação, essa amígdala ela vai diminuindo a sua atividade com o tempo. Mas é importante a gente salientar, Gustavo, que muitas vezes só isso é insuficiente. Então, com certeza. Porque assim, eu sei que você é físico, né, que você trabalha com a meditação, você é um profissional sério, mas abre um campo também para muitos oportunistas, com né? certeza. Essa parte de física quântica, então esse termo quântico é um termo virou perigoso, assim, perigosíssimo, né? Porque as pessoas ficam, eu não sei o que, é quântico. Colchão quântico, colchão quântico, não sei o que quântico, isso, né? não sei Tudo o que é quântico, e aí começa a usar esses termos, muitas vezes para enganar as pessoas. Então, assim, não existe receita milagrosa, mágica, para tratar um problema que é multifatorial. Você falou então, tudo. A meditação, ela é um complemento. A medicação também é um complemento. A psicoterapia é um complemento. A própria meditação é uma abordagem psicoterápica. A medicação é uma abordagem farmacológica. Então, quando a gente vai cercando um problema complexo com vários olhares diferentes, a chance é que a gente vai ter um resultado melhor. Então, se eu pego, por exemplo, um paciente que tem um transtorno de ansiedade grave, né? Um transtorno de ansiedade grave.
Coloco esse paciente, eventualmente ele não tem nem condição de começar a fazer uma meditação. Não tem. Tem condição. Ele tá tendo crises e mais crises, eu preciso medicar esse paciente. Eu tiro ele de uma crise. Depois, eu faço uma reestruturação cognitiva nele. Eu olho como que estão os pensamentos dele, como que é a forma que ele vê o mundo, como que é a forma que ele vê ele próprio. Eu começo a trabalhar esse paciente dessa forma. Depois eu coloco esse paciente numa prática meditativa. E aí eu vou cercando ele por todos os lados. É claro que esse paciente vai ter um resultado melhor do que aquele paciente que eu só estou olhando para o ponto de vista farmacológico. Ou então, aquele paciente que vira e fala assim, não, eu não acredito em meditação, eu não acredito em nada, eu só quero remédio. É claro também que o resultado dele vai ser mais limitado do que aquele paciente que está aberto a várias experiências. E um ponto importante também a se considerar é que a meditação, ela não é uma ferramenta que você aplica hoje e que amanhã de manhã você já tem um resultado. Ela é uma ferramenta, ela é uma técnica, uma prática de médio e longo prazo. Eu preciso de construir uma base, um outro olhar. Eu preciso de construir para o sujeito, para a pessoa, uma outra forma dela entender a mente dela, né? Por exemplo, como é que nós do treinamento mental, da meditação, como é que nós enxergamos a ansiedade? O que é a ansiedade para a gente? É uma pergunta que eu acho que é chave, né, para o programa de hoje. E como que a pessoa que está nos ouvindo em casa, como é que ela pode entender como que a meditação pode ser aplicada para o caso dela? Porque às vezes é uma ansiedade menor, né? Porque os casos de picos de ansiedade, os casos, né, de uma ansiedade forte, de fato, é preciso de um acompanhamento psiquiátrico, né? Uma medicação. Claro, é um erro muito, muito sério considerar que não, eu vou substituir a minha medicação, a minha equilibração química, né, apenas com a meditação. Não, se o caso é sério e grave, a pessoa de fato precisa de acompanhamento, né? Mas, e as pessoas que estão, digamos assim, vivendo ansiedades menores, né? Como é que elas podem aplicar, inclusive, isso na vida delas? E como é que nós entendemos isso? É uma pergunta interessantíssima. Então, a gente entende que a ansiedade, ela é uma aflição mental, né, que é experimentada com algum tipo de perda do contato com a minha realidade, provocada por um excesso de preocupação. Essas preocupações, na maior parte dos casos, têm a ver com tentativa de controle. Então, boa parte das ansiedades, explicando de um modo assim genérico, né, do ponto de vista do treinamento mental, elas têm a ver com um excesso de intenção de controle do sujeito na sua realidade. Ele quer antever, ele quer controlar todas as variáveis que ele poderia controlar. Mas isso é uma ilusão. A gente não vive uma realidade assim, né? E aí começa um processo de ruminação de pensamentos disfuncionais que tendem a se proliferar na cabeça, porque são pensamentos que vão tentar perseguir esse objetivo de controlar, de antever, né, de me assegurar. E isso vai formando, então, uma bola de neve e vai aumentando. Então, do ponto de vista do treinamento mental, uma ansiedade é um resultado de um acúmulo, um processo de acúmulo de energia mental disfuncional, que pode ter, inclusive, origens bioquímicas. Eu posso ter uma estrutura neural, uma estrutura bioquímica que é, digamos assim, ela é favorável a esse quadro. E aí é importante da medicação, por exemplo, para regular isso, porque eu não posso desconsiderar. Claro que não, nós temos uma mente que está num corpo, e um corpo que possui uma mente. Na verdade, na filosofia budista, corpo e mente são uma unidade só, são uma continuidade, são manifestações diferentes, distintas de uma realidade única. Então, se eu tenho algo acontecendo com o corpo, com a parte física, eu preciso de intervir ali com a medicação. Mas também preciso intervir na parte mental, percebe? Então, como que a pessoa que está nos ouvindo, ela pode entender, poxa, a meditação pode me ajudar nesse processo de equilibração da energia mental. A meditação é uma reeducação da minha forma de olhar para o meu próprio pensamento, da minha dieta mental. Não fazemos dieta para o corpo físico?
existe também uma dieta mental. Que tipo de pensamentos eu deveria nutrir? E como que eu faço isso? Então, quando eu falo em treinamento mental, esses aspectos são contemplados. E aí, voltando ao que você estava falando, né? É um processo. Aí eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, olho para um problema que é macro, mas eu olho com um olhar bem generoso, para eu entender que ele tem vários aspectos e várias faces.